Capítulo 2. Palavras perdidas de um povo esquecido, para além da ciência, da religião e dos milagres. Aconteceu muito depressa. Algumas vezes, a sensação de um evento dura mais que o evento em si. E essa foi uma dessas ocasiões. Eu reproduzi a cena na minha mente muitas vezes. Em câmera lenta, eu podia perceber cada um dos quadros. Da posição segura de um observador, estudei os pormenores, buscando respostas. Algo no universo dos meus conhecimentos, que desse sentido àquilo que eu havia testemunhado. Eu havia apenas percebido o ancião alguns momentos antes, quando cruzava o pátio do estacionamento a caminho do restaurante à beira-mar. Eu o vira, ele e uma mulher que acreditei ser sua esposa, abrindo caminho em meio a uma pequena multidão que se aglomerava na calçada, em frente à área de recepção. Juntos, acabavam de sair pela porta de vai e vem para o ar quente e pesado de uma noite de verão na costa da Geórgia. Seu andador de aço inoxidável precedia os seus passos, assegurando a firmeza necessária para fazer alcançar o movimento seguinte. De repente, o ritmo mudou. De uma forma inesperada, ele deparou com uma guia de uns 15 centímetros acima do nível da rua. Eu assisti tudo aquilo como se fosse uma câmera lenta. Seu andador balançar desequilibrado, inclinar-se para um lado e desabar sobre o asfalto, que ainda estava quente do impecável dia de verão. O homem agarrado ao empunhadeiro do aparelho caiu sobre ele com estardalhaço. Onde caiu ficou imóvel. Como um observador surrealista, permanecia imóvel na rua, silencioso, testemunhando. O vento parecia importunar meus ouvidos, trazendo fragmentos dos gritos de horror da esposa do homem. Socorro, por favor, ajudem-nos! Em poucos segundos, eu estava ao lado deles na rua. Não fui, contudo, o primeiro a chegar. A princípio, eu não percebera ninguém por perto, nem alguém se aproximando. Mas ao lado do homem caído, já havia outra mulher agachada com a cabeça dele no colo. Havia um rastro vermelho brilhante sobre a cabeça do homem. Com cuidado, ela posicionou o corpo dele sobre a luz para ver de onde o sangue estava saindo. Sob a iluminação fraca que vinha do salão do restaurante, pude ver as dobras de sua pele que escondiam a ferida de onde o sangue saía. Delicadamente, a mulher separou as dobras da pele e descobriu a ferida. O sangue tomava uma coloração estranha sob a luz de mercúrio da rua. À primeira vista, parecia outra dobra da pele. Então, percebi um ponto mais escuro, um brilho profundo, assim que ela separou as dobras. Sem dizer nada, a mulher tocou o tecido rompido e começou a acariciar a ferida como se acaricia um bicho de estimação. Olhei para o rosto dela. Seus olhos estavam fechados e ela inclinava a cabeça para o céu. Do interior do restaurante, um grupo de pessoas que viram o incidente aglomerava-se em volta de nós. Não se ouvia nada, a não ser um ou outro sussurro. A multidão inteira permanecia calada e imóvel, como se uma mensagem muda estivesse sendo transmitida. Mais tarde, nessa noite, um dos espectadores comentou que naquele momento havia sentido uma certa atmosfera de santidade. Alguém chegou ao ponto de suspeitar que estava acontecendo algo sagrado. Juntos, todos nós ficamos extasiados com o que vimos. Primeiro, a queda que havia ocorrido há pouco tempo. Alguém havia ligado para o serviço de emergência e os paramédicos chegaram em pouco tempo. Quando as luzes da ambulância apareceram piscando, a multidão começou a se dispensar para que os paramédicos pudessem penetrar no pequeno círculo onde o homem permanecia deitado. A mulher, que continuava a acariciar a cabeça e os ombros do homem, deu espaço para a equipe de emergência. Todos observavam enquanto eles examinavam as marcas de sangue na camisa do homem. Rapidamente, eles constataram que a fonte das manchas ficaram atrás da cabeça, num ponto logo abaixo do ouvido. Assim como fizeram a mulher um pouco antes, os enfermeiros separaram as dobras da pele de onde o sangue escorrera. Mas, para a surpresa deles e espanto das demais pessoas que estavam ali, não havia nenhuma ferida. Parecia que o sangue tinha surgido precisamente nesse ponto da cabeça do homem, escorrido e manchado o colarinho da camisa. Mas não havia marcas de ferida, cortes nem cicatriz.
Parecia que o sangue, ainda úmido na pele do homem, tinha surgido do nada. Uma pergunta surgiu na minha mente durante essa cena. Como é possível? Por que uma ciência tão avançada, capaz de espreitar a natureza de um átomo e construir máquinas que viajam até os confins da galáxia, considera uma cura como a que eu acabava de testemunhar um milagre? Palavras perdidas. Embora não tenhamos na ciência ocidental parâmetro de comparação para um evento como esse, ele se adapta muito bem no terreno da tradição indígena e dos textos antigos. Além disso, as mesmas tradições nos fazem lembrar que é hoje, durante a convergência de muitos ciclos de tempo, que reconhecemos a importância desses milagres. À medida que testemunhamos eventos que se encontram além do escopo da ciência que aceitamos, reavivamos a memória de uma força que viveu em cada um de nós por centenas de gerações. Por aproximadamente 2000 anos, essa força esteve adormecida enquanto éramos testados pelos desafios da história humana. As mesmas tradições indicam que agora despertaremos nossos dons para enfrentarmos até mesmo desafios ainda maiores durante a nossa vida. Assim, adentramos uma era de cooperação e paz sem precedentes, ao mesmo tempo que asseguramos um futuro para as próximas gerações. Mas por que então os paroxismos da natureza e a inquietude social do mundo de hoje constituem um mistério para a inteligência ocidental? Não seria por causa de uma capacidade defeituosa de compreensão que demoramos tanto tempo para explicar os processos naturais? Estaria realmente faltando alguma coisa? Seria possível, nos recessos da nossa sabedoria coletiva, perdermos o conhecimento que daria sentido ao que aparentemente não faz sentido? Durante a segunda metade do século XX, foram descobertos alguns documentos que trouxeram luz a essas perguntas sempre tão frequentes. Manuscritos aramaicos, etíopes, coptas, gregos e latinos de centenas de anos respaldam as tradições indígenas e afirmam que a resposta a essa pergunta é simplesmente sim. Uma tecnologia esquecida. Há 1700 anos, elementos chaves da nossa herança antiga se perderam. Foram relegados à elite sacerdotal e às tradições esotéricas da época, como um esforço para simplificar as tradições religiosas e históricas frouxamente organizadas do seu tempo. No início do século XIV, o imperador romano Constantino convocou um conselho de historiadores e estudiosos, aquele que seria conhecido como Concílio de Nicéia, e ele recomendou que pelo menos 25 documentos fossem modificados ou removidos da coleção desses textos. O comitê achou que vários dos trabalhos estudados eram redundantes, com histórias coincidentes e parábolas repetidas. Outros manuscritos eram tão abstratos e, em alguns casos, tão místicos que foram considerados sem valor prático. Além disso, outros 20 documentos de apoio foram removidos e simplesmente reservados para alguns pesquisadores e estudiosos devidamente privilegiados. Os livros restantes foram condensados e reestruturados para ficarem mais significativos e mais acessíveis ao leitor comum. Todas essas decisões contribuíram para confundir ainda mais o mistério do nosso propósito, das nossas possibilidades e das relações entre as pessoas. Depois de realizada sua tarefa, o Conselho emitiu um documento em 325 d.C. O resultado dos trabalhos é um dos textos mais controvertidos da história sagrada, e hoje conhecido como Bíblia Sagrada. 1700 anos depois, as implicações do Concílio de Nicéia continuam a moldar nossa política, nossa estrutura social, nossa compreensão religiosa e também nossa tecnologia. Embora estejamos vivendo num mundo sofisticado com base científica, as pressuposições que levaram às conquistas tecnológicas estão firmemente arraigadas nas crenças de como nos relacionamos com o mundo. Essa compreensão desenvolvida ao longo de milhares de anos tornou-se o fundamento da ciência que conhecemos. Como seria, por exemplo, a tecnologia petrolífera que dirige a economia hoje, se tivéssemos reconhecido as leis da harmonia e simplesmente construído as nossas máquinas sintonizadas à energia
da faixa de 7 centímetros que permeia o mundo. Essa tecnologia só é possível na presença de um sistema de crenças que entenda as leis holísticas da natureza, os verdadeiros princípios que desapareceram das tradições sagradas há quase 2000 anos. Essas expressões exteriores de tecnologia refletem o nosso sentimento interior de separação. É evidente que essas implicações não poderiam ser vistas pelos membros do Concílio de Nicéia há quase 2000 anos, ou mesmo pelos tradutores dos textos, centenas de anos depois. Uma declaração do arcebispo Weike da Cantuária revela a ingenuidade dos editos de Nicéia. Quando lhe perguntaram por que preferiu traduzir textos em vez de dar vazão à liberdade criativa, publicando trabalhos seus, ele simplesmente respondeu: porque acho que esses escritos terão uma aceitação mais ampla e sem preconceitos do que algo escrito por um contemporâneo, por exemplo. Como os membros de um concílio no século IV poderiam saber que o livro que produziu seria a base de uma das maiores religiões do mundo? Recentemente foram recuperados e postos à disposição do público documentos isolados e bibliotecas completas que haviam se perdido depois da morte de Cristo. Ao que se saiba, não existe uma única compilação que contenha todas as informações, uma vez que as traduções foram produzidas ao longo dos séculos, e também por autores diferentes e em diversas línguas. Mas de tempos em tempos surgiram grupos de tradições. Mediante o trabalho de estudiosos modernos, uma dessas compilações dos livros perdidos da Bíblia foi publicada no século XX. Entre todos esses documentos identificados e que foram retirados da Bíblia moderna estão os seguintes livros: a Carta de Barnabé, Clemente I e II, Cristo e Abigaro, o Credo dos Apóstolos, o Pastor de Hermas 1, 2 e 3, Visões, Mandamentos e Parábolas, Efésios, Evangelho da Infância 1 e 2, Livro de Maria, Magnésios, Evangelho de Nicodemo, Paulo e Sêneca, Paulo e Tecla, Filipenses, Filadelfos, Policarpo, Romanos, Tralianos, correspondência entre Pôncio Pilatos e Herodes, Carta aos Coríntios do Antigo e do Novo Testamento. E ela trata provavelmente da carta de Inácio de Antioquia, no Novo Testamento. Em seguida, há um índice parcial de textos de apoio retirados durante os editos do século IV e reservados apenas para estudiosos. O primeiro livro de Adão e Eva, o segundo livro de Adão e Eva, livros dos segredos de Enoque, Salmos de Salomão, Odes de Salomão, quarto livro dos Macabeus, a história de Aicá, o testamento de Rubem, Assé, José, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade e Benjamim. Até hoje sofremos as consequências da remoção, em alguns casos da alteração desses 41 livros, bem como talvez de alguns outros que descrevam nossa herança e relação com o cosmos. A ausência de textos tão importantes pode implicar a impressão de muitas pessoas que afirmam que os registros bíblicos são esparsos e incompletos. O conhecimento da existência desses documentos dá uma sensação de resolução, tanto a pesquisadores sérios quanto a historiadores casuais. Só agora, quase 2000 anos depois que esses textos desapareceram da literatura acessível, é que poderemos finalmente completar a nossa história. Embora todos esses livros perdidos contribuam para a compreensão do passado da humanidade, certamente alguns são mais importantes do que outros. Entre os mais significativos estão os que descrevem a vida de pessoas cujas civilizações são consideradas sobre-humanas. Um exemplo disso é o livro de Maria. E ele não se trata do Evangelho de Maria, encontrado entre os manuscritos de Nag Hammadi, pois nele Maria é Maria Madalena. Deve-se tratar do outro Evangelho de Tiago, também conhecido como Natividade de Maria. O livro que revela o nome dela nos dá uma ideia da herança e dos valores familiares que a levaram a ser a mãe de Jesus. Os textos que se seguem ao livro de Maria mostram como ela orientou o filho, instilando nele os valores
que permitiriam que os seus dons de cura e profecia servissem às pessoas deste mundo e mais além. Os pais de Maria, por exemplo, eram descendentes da linhagem de Davi, uma das tribos originais de Israel. Eles, Joaquim e Ana, estavam casados há 20 anos aproximadamente, quando conceberam a única filha. O espírito de Maria entrou no ventre de Ana depois de um sonho que tanto ela quanto Joaquim tiveram na mesma noite e em lugares diferentes. Na presença do anjo do Senhor, eles fizeram um voto de que a filha seria devotada ao Senhor desde a infância e plena do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. O nome dessa filha seria Maria, e pela sua pureza, ela concordaria com uma rara concepção quando tivesse 14 anos de idade. Outros livros descrevem o tempo que decorreu até o nascimento de Jesus e os primeiros anos que o sucederam, bem como alguns milagres que ele realizou quando era criança. Evangelho Pseudo-Tomé, Evangelho Árabe da Infância, Evangelho Armênio da Infância e Livro da Infância do Salvador, que não constam de outros textos. Os livros de Adão e Eva oferecem uma das maiores visões do nosso papel na história e das nossas crenças atuais. O primeiro livro de Adão e Eva começa na época da criação, descrevendo o local do jardim que seria o do Éden. Ele ficava na fronteira oriental do mundo, além do qual, na direção do sol nascente, não existe nada a não ser água, que envolve toda a terra e os anos dessa terra. E tu e tua semente nela deverão andar e habitar até se cumprirem os dias e os anos. Esse momento final é descrito como o seguinte aos 5 grandes dias e meio, posteriormente definido como 5.500 anos. Seria então que ao fim de um grande ciclo, alguém viria para salvar Adão e seus descendentes. Por quase 2.000 anos, especulamos sobre o tempo perdido e as óbvias lacunas dos registros bíblicos. A recente recuperação dos livros perdidos da Bíblia trouxe nova luz e possibilidade e deu passagem para questões ainda mais relevantes para a compreensão do mundo. Seria possível que os próprios fundamentos da nossa sociedade e cultura, a nossa linguagem, religião, ciência e tecnologia, até mesmo a forma pela qual amamos uns aos outros, sejam baseados numa compreensão incompleta da nossa história mais sagrada e antiga? O que nos impede a respeito das nossas relações com as forças do mundo? Que nos impede de compreender a cura ocorrida no estacionamento do restaurante na Geórgia naquela noite? Talvez essa lacuna possa ser preenchida agora, com as novas revelações sobre uma sabedoria que forma a base das grandes religiões do mundo. Os misteriosos essênios. 500 anos antes de Cristo, um misterioso grupo de estudiosos formou comunidade que venerava um antigo ensinamento que começou antes da história registrada. Conhecidos coletivamente como essênios, formavam várias seitas, entre as quais os nazirenos e os ebionitas. Os eruditos romanos e judeus referiam-se aos essênios como uma raça em si mesma, mais notável que qualquer outra raça no mundo. Parte de suas tradições está contida em antigos escritos, como os hieroglifos sumérios, datados de cerca de 4.000 a.C. Em quase todos os grandes sistemas de crenças existentes hoje, podem ser encontrados elementos dessa linguagem original de sabedoria, inclusive na China, no Tibete, no Egito, na Índia, na Palestina, na Grécia e no sudoeste norte-americano. Além disso, muitas das grandes tradições do mundo ocidental, como os maçons, os gnósticos, os cristãos e os cabalistas, têm raízes nesse mesmo conjunto de informações. Conhecidos como os eleitos e os escolhidos, os essênios foram o primeiro povo a condenar abertamente a escravidão, o uso de servos e a matança de animais para servirem de alimento. Eles consideravam o trabalho físico uma comunhão saudável com a terra e eram agricultores, vivendo perto da terra que lhes dava a vida. Os essênios viam a oração como a linguagem por meio do qual podiam venerar a natureza e a inteligência criativa do cosmos, que para eles
era uma coisa só. Eles oravam regularmente. A primeira prece do dia era oferecida antes do amanhecer, quando se levantavam para trabalhar nos campos. Rezavam antes e depois de cada refeição e novamente ao deitar, no fim do dia. Consideravam a prática da oração uma oportunidade de participar do processo criativo da vida e não um ritual estruturado exigido ao longo do dia. Sendo estritamente vegetarianos, os membros das comunidades essênias não consumiam carne animal, alimentos à base de sangue e líquidos fermentados. Uma das explicações mais precisas para essa dieta pode ser encontrada na seguinte passagem dos manuscritos do Mar Morto: não mates o alimento que entra na tua boca, pois se comeres alimentos vivos, eles te estimularão. Mas se matares a tua comida, a comida morta também te matará. Pois a vida provém apenas da vida, e a morte sempre da morte. E tudo aquilo que mata o seu alimento, matará também o seu corpo. Esse estilo de vida fazia com que eles vivessem até 120 anos ou mais, com vitalidade e grande resistência. Os essênios eram estudiosos meticulosos, registrando e documentando as suas tradições para gerações futuras. Talvez o melhor exemplo de seu trabalho esteja nas bibliotecas ocultas que eles espalharam pelo mundo todo. Como cápsulas do tempo medoticamente distribuídas, esses manuscritos eram janelas que mostravam o modo de pensar de um povo antigo e sua sabedoria esquecida. Mas que mensagem têm eles para nós? Os manuscritos do Mar Morto. Nas cavernas esquecidas da área de Qinghai, perto do Mar Morto, foi encontrada uma das mais acessíveis e incontrovertidas bibliotecas dos essênios. Acredita-se que esses documentos, conhecidos como manuscritos do Mar Morto, e que podem chegar a quase 1000, foram escondidos com o intuito de salvá-los. Descobertos por beduínos por volta de 1946 e 1947, sua validade não foi comprovada até meados de 1948. Nessa época, os especialistas da American School confirmaram a idade dos 7 primeiros manuscritos. Segundo esses estudiosos, os preceitos da comunidade, os contos dos patriarcas, hinos de ação de graças, comentários sobre Rabacuque, preceitos da guerra e o livro de Isaías, que são 2 cópias, foram escritos centenas de anos antes dos outros textos descobertos até hoje na Terra Santa. Em 1956, haviam sido descobertas 11 cavernas, as quais continham os remanescentes de cerca de 870 rolos, composto de mais de 22.000 fragmentos de papiro, couro de animais e rolos metálicos. Só na caverna número 4 havia aproximadamente 15.000 fragmentos, a maior quantidade de textos desenterrados até hoje. A tradução e a publicação dos rolos estiveram sujeitos a muitas controvérsias por mais de 40 anos. Até recentemente, a Biblioteca do Mar Morto era de responsabilidade única de uma equipe de 8 pessoas. Só em 1990, em consequência de pressões políticas e acadêmicas, o conteúdo da Biblioteca das Cavernas em Qinghai foi divulgado abertamente. Em 1991, a Biblioteca Huntington, no sul da Califórnia, anunciou que estava de posse de um conjunto completo de fotos dos manuscritos do Mar Morto e que os abriria ao público. Seguindo o exemplo, em novembro do mesmo ano, Emanuel Tove, chefe da equipe oficial dos manuscritos, anunciou o acesso livre e incondicional a todas as fotografias dos manuscritos do Mar Morto, inclusive aquelas que não tinham sido liberadas antes. A presente controvérsia sobre os manuscritos traz de volta a mesma pergunta: que mensagem poderia estar contida num texto de 2000 anos para que ele continuasse a ser ocultado do público quase 50 anos depois de sua descoberta? O que esses 22.000 fragmentos de cobre, couro de animal e papiro poderiam dizer que tivesse impacto na nossa vida de hoje? Uma das razões para a demora em publicar a tradução dos pergaminhos é que eles parecem ser uma das mais antigas versões da Bíblia moderna. Por mais animadora que pareça essa descoberta, o problema consiste nas discrepâncias entre os textos originais transcritos pelos essênios e as versões aceitas hoje em dia. Os documentos encontrados nas cavernas do Mar Morto não passaram pelos editos do Concílio de Nicéia,
no século IV, pelas traduções para os idiomas ocidentais ou pelas interpretações dos estudiosos nos últimos 2000 anos. Nesses pergaminhos estão histórias e parábolas desconhecidas desde que foram removidas da versão canonizada da Bíblia. Escritos em hebraico e aramaico, os pergaminhos, em alguns casos, contêm textos supostamente transmitidos pelos próprios anjos. Além disso, a biblioteca contém visões raras da vida de profetas como Enoque e Noé, e pelo menos 12 textos anteriormente desconhecidos escritos por Moisés. Nenhum desses documentos está incluído na Bíblia atual. Certamente, os rolos de Qumran estão apenas entreabrindo a porta para novas possibilidades. Possibilidades no relacionamento do ser humano com o passado coletivo e entre si, de uma forma mútua. Segredos dos essênios. Um trecho dos manuscritos do Mar Morto explica o motivo pelo qual os antigos essênios se afastaram das áreas urbanas de sua época, formando suas próprias comunidades no deserto. Os filhos da luz sempre viveram onde os anjos da Mãe Terra se regozijam, perto de rios, perto de árvores, perto de flores, perto da música dos pássaros, onde o sol e a chuva abraçam o corpo, que é o templo do espírito. A natureza e as leis naturais eram a base do modo de vida dos essênios. O caminho para a compreensão de sua visão do próprio mundo pode ser encontrado nas crenças quanto ao relacionamento entre o corpo humano e os elementos da terra. Para os essênios de Qumran, a palavra anjo descrevia os elementos hoje conhecidos como forças elétricas e magnéticas. Algumas dessas forças eram visíveis e tangíveis, enquanto outras eram etéreas, embora não menos presentes. Por exemplo, uma referência ao anjo da terra pode significar o anjo do ar e os anjos da água e da luz. As forças da emoção e da consciência também eram citadas como anjos, como por exemplo o anjo da alegria, o anjo do trabalho e o anjo do amor. Essa visão do pensamento essênio nos permite considerar as palavras desse povo, 2500 anos depois, com nova esperança e também compreensão. Na linguagem de sua época, os autores dos manuscritos expressavam uma visão de mundo que considerava uma relação holística e unificada entre a terra e o corpo do homem. Essas palavras eloquentes e poéticas, os textos de Qumran nos lembram que somos o produto de uma união especial, o matrimônio entre a alma do céu e a matéria do mundo. Esse princípio afirma que, sem exceção, fazemos parte daquilo que vemos como nosso mundo e estamos indissoluvelmente ligados a ele, por meio de fios invisíveis e cordões incomensuráveis. Nós somos uma parcela de cada expressão de vida. Cada rocha, árvore, montanha, rio e oceano são uma ponte de cada um de nós. E o mais importante é que nos lembram que você e eu somos parte um do outro. As tradições essênias referem-se a essa união como a união da nossa Mãe Terra com o nosso Pai do céu, pois o espírito do Filho do Homem foi criado do espírito do Pai Celestial, e o seu corpo do corpo da Mãe Terrestre. A sua mãe está em ti, e tu está nela. Ela te deu a luz, deu-te a vida. Foi ela quem te deu o seu corpo, da mesma forma que o corpo de uma criança recém-nascida nasce do ventre da sua mãe. Somos a união assexuada dessas forças. O manuscrito do nosso Pai do Céu, combinado com o feminismo da nossa Mãe Terra. Essa visão unificada nos leva a pensar que, através do fio comum que liga o nosso corpo à Terra, a experiência de um se reflete no outro. Enquanto esse matrimônio for mantido, a união entre o corpo e o espírito vai continuar, e o suave templo do nosso corpo viverá. Se o acordo for desrespeitado, a união vai terminar. O templo morrerá, e as forças da terra e do espírito retomarão a seus respectivos lugares de origem. A sabedoria essênia, que continha esses conceitos sutis, estava entre a coleção de textos que formariam as nossas atuais tradições bíblicas. Esses mesmos textos, entre outros documentos, foram removidos pelo Concílio de Nicéia durante os editos do século IV. A elegante simplicidade que permeia os grandes ensinamentos dos essênios e que formaria os elementos significativos da nossa vida hoje
foi redescoberta, preservada e em boas condições nas grandes bibliotecas dos reis alemães Hamburgers e na Igreja Católica durante a primeira parte do século XX. Os manuscritos do Vaticano, mantidos por mais de 1500 anos, foram a ponte de documentos que levaram Edmond Bordeaux a publicar traduções revistas desses raros textos essênios. Em 1928, ele apresentou o primeiro de uma série de trabalhos que seriam conhecidos como o Evangelho Essênio da Paz, com novas visões e renovando o respeito por essa linhagem de sabedoria que antecede quase todas as grandes religiões atuais. A Biblioteca de Nag Hammadi. 2 anos antes da descoberta dos manuscritos, já havia sido encontrada outra biblioteca de antigas sabedorias, que viria a mudar para sempre a ideia de como era o cristianismo primitivo. Na região de Nag Hammadi, no Alto Egito, uma coleção de rolos foi encontrada por 2 irmãos em dezembro de 1945, enterrados dentro de uma urna selada. Os textos constam de 12 manuscritos completos e 8 páginas de um 13º, todos escritos num tipo de papel antigo, feitos de tiras de papiro. Essa coleção de documentos tornou-se conhecida como Biblioteca de Nag Hammadi e se encontra no Museu Cópita do Cairo. Essa biblioteca passou por muitas mãos antes de ter os seus volumes reconhecidos, autenticados e também registrados no museu em outubro de 1946. Embora alguns desses rolos tivessem sido usados como combustível nos fornos da população local, os restantes estão muito bem preservados, fornecendo informação nova, em alguns casos inesperada, sobre as tradições dos antigos gnósticos e as primitivas tradições cristãs. Datada do século IV, a Biblioteca de Nag Hammadi começa aproximadamente na época em que os manuscritos do Mar Morto terminaram. Jamais se teve conhecimento dessa continuidade nos ensinamentos espirituais e religiosos dos antigos cristãos, inclusive de sua visão da nossa época, por meio das profecias. As tradições gnósticas originaram-se no momento em que as primeiras doutrinas cristãs estavam sendo reformuladas e adquirindo uma nova identidade. Os gnósticos identificavam-se com os ensinamentos centrais do cristianismo, em sua forma original, e preferiam separar-se para não seguir a onda de mudanças que desviava as tradições cristãs de suas crenças. Quando o Império Romano converteu-se ao cristianismo tradicional, os seguidores gnósticos primeiramente foram relegados à condição de uma seita radical e depois totalmente erradicados das considerações da cristandade. Livros como o Evangelho de Maria, os Apocalipse de Paulo, Tiago e Adão e o livro de Melquisedeque sobrevivem hoje como um testamento de sabedoria gnóstica para a preservação de importantes ensinamentos para futuras gerações. O Apocalipse de Adão. Como o gnosticismo é considerado originário das tradições dos primitivos cristãos, muitos de seus textos têm histórias, mitos e parábolas semelhantes aos dos próprios textos cristãos. Entre os documentos de Nag Hammadi, há um conhecido como Apocalipse de Adão, sob a forma de uma coletânea de ensinamentos de inspiração e transmissão divina. Esse livro é o relato sobre o Adão que lemos no livro do Gênesis. O que torna tão particular o Apocalipse de Adão é a aparente ausência de relação com qualquer texto anterior. Parece que esse texto em particular já estava completo e estabelecido como uma forma primitiva de gnosticismo, muito antes da época da literatura cristã. Adão inicia seu relato descrevendo a presença de 3 visitantes celestes, guias que lhe mostravam por meio de visões o futuro da humanidade. Pouco antes de sua morte, ele ditou suas revelações ao filho Sete, do mesmo modo que o profeta Enoque, que em idade avançada ditou os segredos da criação ao filho Matusalém. Os textos começam com Adão ensinando o filho no ano 700, estabelecendo uma breve história de sua vida com Eva, a mãe de Sete. Adão relata a sua visão dos acontecimentos futuros. Agora, meu filho Sete, revelar-te-ei as coisas que aqueles homens que vi diante de mim mostraram primeiramente. Adão fala da época do grande dilúvio, que ainda está por vir, como induciosas referências à família de Noé e à arca que o salvou.
Talvez a profecia mais significativa seja a sua descrição de um Salvador que ele chama de iluminador. Adão fala de uma terra que será continuamente flagelada por enchentes e fogo, até que o iluminador apareça pela terceira vez. Depois de sua aparição, os grandes poderosos do mundo, descrentes, questionaram o seu poder. Também questionaram sua autoridade e capacidade. Adão fala em 13 reinos que identificam falsamente o iluminador como sendo originário de fontes tão diversas como 2 iluminadores, um grande profeta e um de outra época, o íon que está abaixo. Será a geração sem rei no futuro de Adão, que vai identificar corretamente as origens do iluminador, como um ser divino, escolhido entre todos os tempos passados e futuros e trazidos ao presente. Deus o escolheu entre todos os íons. Ele fez com que o conhecimento da grande verdade daquele que é imaculado viesse a se realizar. Obviamente, esses textos abrem novas perspectivas para os pormenores fragmentados que permanecem comumente nas versões autorizadas da nossa antiga herança. O trovão, a mente perfeita, também chamada de Bronté, o espírito perfeito. Dentre os textos de Nag Hammadi, talvez o mais persuasivo seja aquele escrito por uma mulher de tradições gnósticas, o intitulado O Trovão, a Mente Perfeita. Segundo George McRae, um dos tradutores do texto, ele é praticamente único na biblioteca de Nag Hammadi e bastante incomum. Escrito na primeira pessoa, o manuscrito está na forma de diálogo, no qual a autora anônima afirma ter passado por várias dicotomias da experiência humana. Pois eu sou a primeira e a última. Eu sou a honrada e a desprezada. Eu sou a prostituta e a santa. Eu sou a esposa e a virgem. Eu sou a estéril e a mãe de muitos filhos. Em palavras que lembram a poesia dos manuscritos do Mar Morto, ela nos lembra que dentro de cada pessoa vivem todas as possibilidades de experiências, desde a mais luminosa das luzes até a escuridão mais tenebrosa. O texto termina com um verso advertindo os leitores de que, quando os homens forem para o seu local de repouso, eles me encontrarão e viverão e jamais morrerão novamente. O Evangelho de Tomé, um dos textos mais controvertidos de Nag Hammadi, é o documento conhecido como Evangelho de Tomé. Pelo menos parte desse manuscrito foi traduzido do grego para o egípcio copta, a língua usada nos mosteiros cristãos do Egito, lá no início do primeiro milênio. O Evangelho de São Tomé é uma rara coletânea de dizeres, parábolas, histórias e citações diretas de Jesus, que supostamente foram registradas pelo irmão deste, Dídimo Judas Tomé. É o mesmo Tomé que mais tarde fundaria várias igrejas cristãs no Oriente. Parte desses textos são muito semelhantes ao manuscrito do Evangelho Q, manuscrito de referência que se acredita ser do século I. Os textos Q, assim chamados devido à palavra alemã Quell, fonte, são renomados por terem sido usados como referência pelos autores do Novo Testamento. Mas alguns trechos do Evangelho de Tomé não foram encontrados no Evangelho Q, o que significa que ele é uma fonte independente, que pode confirmar e dar validade a outros textos da mesma época. As palavras do Evangelho de Tomé estão entre as mais místicas dos manuscritos gnósticos. Ao mesmo tempo, à luz do rico contexto oferecido pelos manuscritos do Mar Morto, as mesmas palavras adquirem um novo significado e também apresentam novas interpretações. Por exemplo, em resposta à pergunta dos discípulos quanto ao seu eventual destino nesse mundo, o Evangelho de Tomé cita uma parábola de Jesus, pois existem 5 árvores no paraíso para nós, as quais permanecem intocadas no verão e no inverno, e cujas folhas não caem. Quem as conhecer não passará pela morte. Na ausência de uma interpretação do que possam ser as 5 árvores, essas palavras passam por um simples provérbio místico. Mas no contexto essênio dos anjos da vida, essas palavras se tomam uma confirmação da antiga ciência da vida eterna. As 5 chaves do pensamento, do sentimento, do corpo, da respiração e das substâncias nutrientes.
Textos que confirmam que Jesus era o mestre nas tradições essênias dão maior credibilidade à interpretação dessa referência mística à vida eterna, além da ciência, da religião e dos milagres. Os mesmos textos que preservam as profecias indicam que é possível transmutar as predições de mudanças catastróficas, mesmo aquelas que parecem iminentes. Escritos como os Evangelhos dos Essênios e a Biblioteca de Nag Hammadi revelam uma sabedoria que nos permite concentrar as visões positivas individuais num desejo coletivo que vai reformular todo o nosso futuro. Fazendo dessa forma, redefiniremos as antigas profecias de elevação do nível dos mares, terremotos devastadores, explosões solares e a ameaça de uma guerra mundial. Por mais diferente que pareçam em alguns aspectos os pormenores da nossa herança perdida, existem alguns temas comuns que ligam os mesmos textos a uma fonte significativa de conhecimentos para a época atual. Por meio da sabedoria que antecede a história, somos lembrados de que escolhas afirmativas no mundo dos pensamentos, sentimentos e emoções refletem-se como eras de paz e perdão. Isso se reflete no mundo mais amplo da nossa família e também na nossa comunidade. Da mesma forma, as escolhas que negam a vida do nosso corpo revelam-se como inquietação, opressão e guerra nas nossas cidades, nossos governos e nossas nações. Mais uma vez, somos lembrados de que o mundo interior e o exterior são os espelhos um do outro. E a simplicidade dessa memória única que faz com que milagres como a cura relatada no início desse capítulo possam ser esperadas e não apenas desejadas. Talvez os elementos de maior poder perdidos, como os editos do Concílio de Nicéia no século IV, sejam as ciências da profecia e da oração, consideradas por alguns como as ciências mais antigas que existem. Essas tecnologias interiores são a nossa oportunidade para primeiro identificar as consequências das escolhas atuais e depois escolher um futuro com fé e muita confiança. Eu li nisso aquilo que sempre existiu. O que existe é o que existirá. O Evangelho Essênio da Paz.